Existem momentos na vida em que uma criança de 3 anos pode nos surpreender com palavras que jamais esperaríamos ouvir. Para alguns pais, essas declarações podem ser apenas fruto da imaginação infantil. Mas e quando os detalhes são tão específicos que fazem você questionar tudo o que pensava saber sobre a vida e a morte? Esta é a história de Michael Wright, um menino do Texas que, aos 3 anos de idade, começou a relatar detalhes precisos de um acidente automobilístico fatal que alegava ter vivido em uma vida anterior. O mais perturbador? Essa vida passada que ele descrevia era de alguém muito próximo à sua própria mãe. Alguém que havia sido parte de sua história muito antes de Michael nascer. O caso de Michael Wright chamou a atenção do renomado Dr. Ian Stevenson, psiquiatra e pesquisador da Universidade da Virgínia, que dedicou mais de 40 anos de sua vida estudando casos de crianças que se lembravam de vidas passadas. Entre os milhares de casos que documentou ao redor do mundo, o de Michael se destacava pela proximidade emocional e pelos detalhes específicos que uma criança pequena jamais deveria conhecer. Tudo começou de forma aparentemente inocente, como costuma acontecer com esses casos extraordinários. Michael era uma criança normal, brincalhona e curiosa como qualquer outra de sua idade. Vivia com sua mãe em uma cidade texana, levando uma vida comum, até que certas memórias começaram a emergir de forma natural e espontânea. A mãe de Michael não imaginava que seu filho pequeno carregava dentro de si lembranças de um passado que ela própria havia vivido, mas de uma perspectiva completamente diferente. Um passado que ela havia tentado deixar para trás, mas que agora voltava através das palavras inocentes de seu próprio filho. As primeiras manifestações dessas memórias eram sutis, quase imperceptíveis. Michael falava coisas que pareciam estranhas para uma criança de sua idade. Demonstrava conhecimentos que não tinha como ter adquirido através de sua experiência limitada de 3 anos de vida. Seus pais inicialmente não deram muita importância, imaginando que fossem apenas produtos da imaginação fértil de uma criança. Mas quando Michael começou a falar sobre o acidente, tudo mudou. Ele descrevia com detalhes perturbadores um acidente automobilístico, falando sobre como havia morrido, sobre a sensação de estar dentro do carro no momento do impacto. Suas palavras eram diretas, sem a dramatização típica de uma criança inventando uma história. O que mais chamava a atenção na forma como Michael contava sobre o acidente era a naturalidade com que descrevia os eventos. Não havia drama excessivo em suas palavras, nem busca por atenção. Era como se estivesse simplesmente compartilhando uma memória real, da mesma forma que contaria sobre o que havia feito no dia anterior. Michael falava sobre estar dirigindo um carro quando o acidente aconteceu. Para uma criança de 3 anos, que mal conseguia alcançar os pedais de um triciclo, descrever a experiência de dirigir um automóvel já era algo notável. Mas ele ia além, falando sobre as sensações físicas do momento do impacto, sobre o que viu e sentiu nos últimos instantes daquela vida. A mãe de Michael começou a ficar intrigada quando percebeu que os detalhes que ele fornecia sobre o acidente eram consistentes sempre que ele tocava no assunto. Não havia variações significativas em sua narrativa, como costuma acontecer com histórias inventadas por crianças. Era sempre a mesma sequência de eventos, as mesmas sensações, os mesmos detalhes específicos. Foi quando Michael mencionou detalhes mais pessoais sobre a pessoa que alegava ter sido que sua mãe sentiu um frio na espinha. Ele falava sobre relacionamentos, sobre pessoas específicas, sobre situações que faziam parte de um passado que ela conhecia muito bem. Um passado que envolvia alguém que havia sido importante em sua vida anos antes de Michael nascer. O menino descrevia não apenas o acidente em si, mas também aspectos da vida da pessoa que alegava ter sido. Falava sobre lugares que havia frequentado, sobre pessoas que havia conhecido, sobre experiências que havia vivido.
Para uma criança de 3 anos, que mal sabia formar frases complexas, demonstrar esse nível de conhecimento detalhado sobre a vida de um adulto era algo que desafiava qualquer explicação convencional. A mãe de Michael começou a fazer conexões que a deixavam cada vez mais perturbada. Os detalhes que seu filho descrevia coincidiam de forma impressionante com a vida de alguém que ela havia conhecido intimamente no passado. Alguém que havia morrido em um acidente automobilístico, exatamente como Michael descrevia. Alguém que havia sido seu namorado na época do ensino médio. Era impossível que Michael soubesse sobre essa pessoa através de meios convencionais. Ela nunca havia falado sobre esse relacionamento do passado, nunca havia mencionado esse namorado que havia perdido tragicamente. Era um capítulo de sua vida que havia ficado guardado em suas memórias mais íntimas, algo que ela havia decidido manter em segredo. Quando Michael começou a descrever aspectos físicos e características pessoais dessa pessoa, sua mãe não conseguiu mais ignorar as coincidências. A situação tornou-se ainda mais intrigante quando Michael começou a demonstrar conhecimentos que iam muito além do que qualquer criança de sua idade deveria saber. Ele falava sobre lugares específicos da cidade onde eles moravam, mas não lugares comuns que uma criança poderia conhecer. Ele se referia a locais que haviam sido frequentados por seu suposto eu anterior, lugares que tinham significado especial para essa pessoa. O que mais impressionava era a precisão emocional de suas descrições. Michael não apenas relatava eventos, mas transmitia sentimentos e emoções associados a essas memórias. Falava sobre a tristeza de deixar pessoas queridas para trás, sobre arrependimentos e sonhos não realizados. Para uma criança pequena, demonstrar essa profundidade emocional e essa compreensão complexa sobre vida e morte era algo extraordinário. A mãe de Michael decidiu investigar mais profundamente essas declarações. Começou a fazer perguntas específicas, testando o conhecimento que seu filho alegava ter. Para sua surpresa, Michael respondia com detalhes que ela sabia serem verdadeiros, mas que ele jamais poderia ter descoberto através de fontes convencionais. Ele descrevia a aparência física de pessoas que sua mãe havia conhecido na época do ensino médio. Falava sobre eventos específicos que haviam acontecido. Mencionava conversas e situações que apenas alguém que estava presente poderia conhecer. Era como se Michael tivesse acesso a um arquivo completo de memórias de uma vida que havia terminado anos antes de ele nascer. O caso ganhou uma dimensão ainda mais perturbadora quando Michael começou a demonstrar certas preferências e aversões que pareciam estar conectadas a essas memórias. Ele evitava certas situações que lembravam o acidente, mostrava um medo irracional de carros em determinadas circunstâncias. Era como se as emoções traumáticas daquela experiência passada estivessem influenciando seu comportamento no presente. A família decidiu procurar ajuda profissional quando percebeu que essas memórias não eram apenas curiosidades passageiras, mas algo que estava afetando a vida diária de Michael. Eles precisavam entender o que estava acontecendo e se havia algo que pudesse ser feito para ajudar o menino a lidar com essas experiências perturbadoras. Foi através de pesquisas e consultas que eles descobriram o trabalho do Dr. Ian Stevenson. Esse psiquiatra havia se especializado em casos exatamente como o de Michael, investigando cientificamente alegações de crianças que se lembravam de vidas passadas. Sua abordagem rigorosa e metodológica oferecia uma esperança de compreensão para o que parecia inexplicável. O Dr. Stevenson havia desenvolvido protocolos específicos para investigar esses casos, verificando a veracidade das informações fornecidas pelas crianças e documentando evidências que pudessem apoiar ou refutar suas alegações. Seu trabalho representava uma ponte entre o fenômeno aparentemente sobrenatural e a investigação científica séria. Quando o Dr. Stevenson tomou conhecimento do caso de Michael Wright, ele imediatamente reconheceu características que tornavam essa história particularmente interessante para seus estudos.
A proximidade familiar entre a criança e a pessoa sobre quem ela alegava ter memórias criava um cenário único para a verificação de informações. Diferentemente de muitos outros casos que investigara, onde as famílias das duas vidas eram desconhecidas entre si, aqui havia uma conexão direta que permitia a verificação imediata dos detalhes fornecidos. O processo de investigação começou com entrevistas cuidadosas com Michael e sua família. O Dr. Stevenson havia desenvolvido técnicas específicas para conversar com crianças pequenas sobre essas memórias sensíveis, evitando influenciar suas respostas ou sugerir informações que pudessem contaminar o relato. Sua experiência com milhares de casos similares o havia ensinado a importância de manter a neutralidade científica mesmo diante das histórias mais comoventes. Durante as entrevistas, Michael manteve a consistência de seu relato. Ele descrevia o acidente sempre da mesma forma. Fornecia os mesmos detalhes sobre a vida que alegava ter vivido anteriormente. Não havia sinais de confabulação ou tentativa de impressionar os adultos. Era simplesmente uma criança compartilhando experiências que, para ele, eram tão reais quanto qualquer outra memória. O Dr. Stevenson começou a criar uma lista detalhada de todas as informações específicas que Michael fornecia sobre sua suposta vida anterior. Essa lista incluía detalhes sobre a aparência física da pessoa, características de personalidade, relacionamentos, lugares frequentados, eventos específicos e, naturalmente, as circunstâncias exatas do acidente fatal. Para cada item dessa lista, o pesquisador iniciou um processo de verificação independente. Ele consultou registros oficiais sobre o acidente, conversou com pessoas que conheceram a vítima, examinou fotografias e documentos da época. O objetivo era determinar quantos dos detalhes fornecidos por Michael poderiam ser confirmados através de fontes verificáveis. Os resultados dessa investigação foram surpreendentes. Uma porcentagem significativa das informações fornecidas por Michael se mostrou precisa quando comparada com os fatos conhecidos sobre a vida e morte do namorado de sua mãe. Detalhes que uma criança de 3 anos não teria como conhecer através de meios convencionais se revelaram corretos quando checados contra registros históricos. Particularmente impressionante era a precisão com que Michael descrevia o acidente propriamente dito. Suas descrições coincidiam com o relatório policial do incidente, incluindo detalhes sobre as condições da estrada, o horário do acidente e as circunstâncias que levaram à colisão. Esses eram detalhes que não haviam sido amplamente divulgados na época e que certamente não eram conhecidos por Michael através de fontes normais. O caso apresentava também aspectos emocionais complexos que o Dr. Stevenson considerava importantes para a compreensão completa do fenômeno. A mãe de Michael estava lidando com o ressurgimento de memórias dolorosas de um relacionamento perdido há anos, agora filtradas através da perspectiva inocente de seu próprio filho. A investigação do Dr. Stevenson revelou aspectos ainda mais fascinantes do caso, quando ele aprofundou sua análise das informações fornecidas por Michael. O menino não apenas descrevia eventos e lugares, mas também demonstrava conhecimento sobre dinâmicas familiares e relacionamentos pessoais, que eram parte da vida íntima do jovem que havia morrido no acidente. Michael falava sobre conversas específicas que haviam acontecido entre sua mãe e seu suposto eu anterior. Descrevia momentos íntimos e privados que apenas os dois poderiam ter compartilhado. Quando questionado sobre como sabia dessas coisas, ele simplesmente respondia que se lembrava, como se fossem memórias naturais de sua própria experiência. O que tornava o caso ainda mais notável era o fato de que a mãe de Michael havia deliberadamente evitado falar sobre esse relacionamento passado. Era um capítulo de sua vida que ela havia decidido manter em segredo, uma perda dolorosa que ela havia processado em privado. Não havia fotografias expostas, não havia conversas familiares sobre essa pessoa, não havia qualquer fonte óbvia de onde Michael poderia ter obtido essas informações.
A família havia se mudado várias vezes desde a época do acidente, e muitas das pessoas que conheceram o jovem morto já não faziam mais parte do círculo social da mãe de Michael. Isso tornava ainda mais improvável que ele tivesse ouvido essas histórias de fontes externas. O próprio ambiente familiar não oferecia pistas sobre esse passado escondido. Dr. Stevenson documentou cuidadosamente as reações emocionais de Michael quando ele falava sobre essas memórias. Diferentemente de crianças que inventam histórias para chamar atenção, Michael muitas vezes ficava triste ou pensativo quando tocava nesses assuntos. Era como se as emoções associadas àquelas experiências ainda estivessem vivas dentro dele, influenciando seu estado de espírito no presente. Particularmente tocante era a forma como Michael expressava saudade de pessoas que haviam sido importantes na vida anterior que alegava ter vivido. Ele falava sobre amigos e familiares dessa pessoa com uma familiaridade e afeição que pareciam genuínas. Era como se ele realmente sentisse falta de pessoas que não havia conhecido nesta vida atual. O caso também apresentava elementos que sugeriam uma continuidade de personalidade entre as duas vidas. Certas preferências e características de temperamento que Michael exibia eram surpreendentemente similares àquelas que a mãe lembrava de seu antigo namorado. Era como se aspectos fundamentais da personalidade tivessem permanecido constantes através da transição de uma vida para outra. Durante suas investigações, o Dr. Stevenson descobriu que Michael ocasionalmente fazia referências a planos e sonhos que seu suposto eu anterior havia tido para o futuro. Ele falava sobre coisas que essa pessoa queria fazer, lugares que queria visitar, objetivos que queria alcançar. Eram aspirações que haviam sido interrompidas abruptamente pela morte prematura, mas que pareciam ainda ressoar na consciência da criança. À medida que Michael crescia, suas memórias da vida passada começaram gradualmente a se desvanecer, um padrão comum nos casos estudados pelo Dr. Stevenson. Era como se a identidade atual da criança fosse se fortalecendo e assumindo o controle, empurrando essas memórias antigas para segundo plano. Este processo natural de esquecimento marcaria o início de uma nova fase na investigação deste caso extraordinário. O processo de verificação dos detalhes fornecidos por Michael levou o Dr. Stevenson a uma descoberta que mudaria sua perspectiva sobre este caso específico. Quando ele conseguiu acesso aos registros oficiais do acidente e começou a compará-los com as descrições de Michael, a precisão das informações da criança se revelou ainda mais impressionante do que inicialmente imaginado. Michael havia descrito o acidente como tendo ocorrido em uma estrada específica, durante condições climáticas particulares e em um horário que coincidia exatamente com os registros policiais. Mais surpreendente ainda era sua descrição do veículo envolvido no acidente, incluindo detalhes sobre a cor, o modelo e até mesmo sobre um adesivo específico que estava no para-brisa traseiro. O menino também forneceu informações sobre as últimas horas antes do acidente que se mostraram precisas quando verificadas com pessoas que haviam estado com a vítima naquele dia. Ele descrevia conversas específicas que haviam acontecido, lugares que haviam sido visitados, até mesmo o que havia sido consumido no jantar daquela noite fatal. Particularmente comovente era a forma como Michael descrevia os sentimentos da pessoa que alegava ter sido nos momentos finais. Ele falava sobre preocupações que essa pessoa havia tido, sobre decisões que estava considerando, sobre planos que havia feito para o futuro próximo. Eram pensamentos íntimos que apenas a própria pessoa poderia ter conhecido. A mãe de Michael ficou profundamente emocionada quando seu filho começou a descrever conversas que ela havia tido com seu antigo namorado pouco antes do acidente. Eram conversas privadas sobre o futuro do relacionamento, sobre sonhos compartilhados, sobre medos e esperanças que eles haviam discutido apenas entre si.
Ouvir essas palavras íntimas saindo da boca de seu filho pequeno criava uma mistura complexa de emoções. Dr. Stevenson observou que Michael demonstrava um conhecimento notável sobre os sentimentos e pensamentos que sua mãe havia tido na época do relacionamento. O menino falava sobre como ela se sentia, sobre suas preocupações e alegrias, como se tivesse sido uma testemunha íntima de sua vida emocional. Era uma perspectiva que apenas alguém muito próximo poderia ter tido. O caso apresentava também aspectos únicos relacionados à dinâmica familiar atual. Michael ocasionalmente fazia comentários que sugeriam que ele entendia o impacto emocional que sua morte anterior havia causado em sua mãe atual. Era como se ele carregasse não apenas as memórias de sua própria experiência, mas também uma compreensão dos efeitos que sua partida prematura havia tido em quem ficou. Durante as sessões de investigação, o Dr. Stevenson notou que Michael às vezes mostrava sinais de desconforto emocional quando discutia certos aspectos de sua suposta vida anterior. Particularmente quando falava sobre o momento do acidente, o menino ficava inquieto e parecia reviver sensações físicas desagradáveis. Era como se o trauma daquela experiência ainda estivesse presente em algum nível de sua consciência. A investigação também revelou que Michael possuía certas habilidades ou conhecimentos que pareciam inexplicáveis para uma criança de sua idade. Ele demonstrava uma familiaridade surpreendente com mecânica automotiva, conseguindo identificar problemas em carros que pessoas experientes teriam dificuldade em diagnosticar. À medida que a investigação do Dr. Stevenson progredia, emergiram aspectos do caso que revelavam a profundidade emocional e psicológica da experiência de Michael. O menino não apenas possuía memórias factuais sobre uma vida anterior, mas parecia carregar também as emoções e os traumas associados àquela existência. Michael frequentemente demonstrava uma maturidade emocional que era surpreendente para sua idade. Quando conversava sobre questões relacionadas à vida e à morte, ele exibia uma compreensão que parecia ir muito além de sua experiência limitada como criança. Era como se ele possuísse uma sabedoria adquirida através de experiências que transcendiam sua vida atual. Particularmente tocante era a forma como Michael expressava preocupação com o bem-estar emocional de sua mãe. Ele parecia intuir que suas revelações sobre a vida passada estavam causando turbulência emocional nela, e ocasionalmente tentava consolá-la de maneiras que eram surpreendentemente maduras para uma criança de 3 anos. O Dr. Stevenson observou que o caso apresentava elementos que sugeriam uma continuidade de amor e conexão entre as duas vidas. Michael demonstrava um carinho especial por sua mãe, que parecia ir além do vínculo natural entre mãe e filho. Era como se ele trouxesse consigo sentimentos românticos transformados em amor filial, uma reconexão emocional que havia encontrado uma nova forma de expressão. Durante suas conversas com a família, o pesquisador descobriu que Michael ocasionalmente fazia referências a promessas que alegava ter feito em sua vida anterior. Ele falava sobre ter prometido à sua mãe que sempre cuidaria dela, que nunca a deixaria sozinha. Era como se essas promessas não cumpridas de uma vida passada estivessem sendo honradas através de seu retorno como filho. O caso também revelava aspectos fascinantes sobre a natureza do tempo e da memória na perspectiva de Michael. Ele parecia ter dificuldade em distinguir claramente entre eventos de sua vida atual e memórias de sua existência anterior. Para ele, ambas as experiências eram igualmente reais e presentes, criando uma continuidade temporal que desafiava a compreensão convencional. Quando questionado sobre o período entre as duas vidas, Michael fornecia descrições vagas, mas consistentes, sobre uma experiência de transição. Ele falava sobre ter estado em um lugar de espera, onde havia observado sua mãe durante os anos que se seguiram ao acidente. Era como se ele tivesse mantido uma vigília amorosa, aguardando a oportunidade de retornar à vida dela. As descrições de Michael sobre esse período intermediário
incluíam detalhes sobre eventos que haviam acontecido na vida de sua mãe após a morte de seu namorado. Ele demonstrava conhecimento sobre relacionamentos subsequentes que ela havia tido, sobre mudanças em sua vida, sobre momentos de alegria e tristeza que ela havia experimentado. Era como se ele tivesse sido uma presença invisível, testemunhando sua jornada através dos anos. Dr. Stevenson ficou particularmente intrigado com a precisão temporal das memórias de Michael. O menino conseguia situar eventos específicos em sequências cronológicas corretas, demonstrando uma compreensão clara da progressão temporal de sua suposta vida anterior. Essa capacidade de organizar memórias temporalmente era impressionante para uma criança de sua idade. O pesquisador também notou que Michael ocasionalmente fazia referências a pessoas e eventos que haviam sido significativos na vida de sua suposta identidade anterior, mas que não tinham relevância direta para sua vida atual. O aspecto mais intrigante da investigação emergiu quando o Dr. Stevenson começou a explorar as implicações mais profundas do caso de Michael Wright. O que tornava esta história particularmente fascinante não eram apenas os detalhes verificáveis que a criança fornecia, mas a natureza complexa do relacionamento entre as identidades passada e presente. Michael demonstrava uma capacidade única de alternar entre sua perspectiva atual como criança e suas memórias como o jovem adulto que alegava ter sido. Durante as conversas, ele conseguia explicar como se sentia em relação à sua mãe, tanto do ponto de vista filial quanto da perspectiva romântica de sua suposta vida anterior. Era uma dualidade emocional que criava situações tocantes e, às vezes, desconcertantes. O menino frequentemente expressava frustração por não conseguir comunicar adequadamente a profundidade de suas memórias e sentimentos. Ele parecia consciente de que possuía experiências e conhecimentos que transcendiam sua capacidade atual de expressão verbal. Era como se uma consciência adulta estivesse aprisionada nas limitações linguísticas e cognitivas de uma criança pequena. Dr. Stevenson observou que Michael ocasionalmente demonstrava conhecimentos técnicos e práticos que eram inconsistentes com sua idade e experiência. Ele sabia coisas sobre o funcionamento de automóveis, sobre rotas e direções na cidade, sobre aspectos práticos da vida adulta que uma criança normalmente não conheceria. Esses conhecimentos pareciam ser resíduos diretos de sua suposta experiência anterior. Particularmente comovente era a forma como Michael lidava com as emoções complexas relacionadas ao acidente que alegava ter causado sua morte anterior. Ele demonstrava sinais de culpa e arrependimento que eram surpreendentes para uma criança, como se carregasse a responsabilidade emocional por ter deixado pessoas queridas através de sua morte prematura. A mãe de Michael relatou que ele frequentemente acordava chorando durante a noite, aparentemente revivendo aspectos traumáticos do acidente. Esses episódios eram acompanhados por descrições físicas detalhadas das sensações que ele alegava ter experimentado durante os momentos finais de sua vida anterior. Era como se o trauma daquela experiência continuasse a assombrá-lo, mesmo em sua nova existência. O caso apresentava também elementos que sugeriam uma continuidade de propósito entre as duas vidas. Michael frequentemente expressava o desejo de proteger e cuidar de sua mãe, uma motivação que parecia transcender o instinto natural de uma criança. Era como se ele estivesse tentando cumprir promessas e responsabilidades que haviam ficado pendentes de sua existência anterior. Durante suas investigações, o Dr. Stevenson descobriu que Michael possuía preferências e aversões específicas que coincidiam notavelmente com aquelas de seu suposto eu anterior. Ele gostava dos mesmos tipos de música, tinha preferências alimentares similares e demonstrava interesse por atividades que haviam sido importantes para o jovem que morreu no acidente. O pesquisador também notou
que Michael ocasionalmente fazia observações sobre mudanças que haviam ocorrido na cidade desde a época do acidente. Ele comentava sobre construções novas, sobre estabelecimentos que haviam fechado, sobre alterações no traçado das ruas. Era como se ele possuísse uma memória de referência de como as coisas eram antes e pudesse comparar com o estado atual. Talvez o aspecto mais extraordinário do caso fosse a forma como Michael conseguia fornecer informações sobre pensamentos e sentimentos íntimos que apenas a própria pessoa falecida poderia ter conhecido. Ele descrevia preocupações privadas, sonhos pessoais, medos secretos que o jovem havia guardado para si mesmo. À medida que os meses passavam e Michael crescia, o doutor Stevenson pôde observar um fenômeno que havia documentado em muitos outros casos: o gradual desvanecimento das memórias de vidas passadas. Era como se a personalidade atual da criança fosse se fortalecendo e assumindo o controle, empurrando essas lembranças antigas para as profundezas da consciência. Este processo de esquecimento natural não acontecia de forma abrupta, mas sim como uma transição gradual. Michael começou a falar menos espontaneamente sobre sua suposta vida anterior, e quando questionado, suas respostas se tornavam menos detalhadas e precisas. Era como se estivesse assistindo ao fechamento de uma janela para o passado. O pesquisador aproveitou esses momentos finais de clareza para documentar os últimos detalhes que Michael conseguia fornecer. Havia uma urgência em capturar essas informações antes que se perdessem para sempre, engolidas pelo processo natural de desenvolvimento da identidade presente da criança. Durante esse período de transição, Michael ocasionalmente demonstrava confusão sobre sua própria identidade. Havia momentos em que ele parecia incerto se certas memórias pertenciam à sua vida atual ou à anterior. Era como se as duas experiências estivessem se misturando e se tornando menos distintas em sua mente. A mãe de Michael relatava que ele às vezes acordava desorientado, perguntando por pessoas de sua suposta vida passada ou expressando confusão sobre onde estava. Esses episódios se tornavam cada vez menos frequentes, mas quando aconteciam, revelavam a profundidade da experiência que ele havia estado vivenciando. Dr. Stevenson observou que, paradoxalmente, à medida que as memórias específicas desapareciam, Michael parecia reter certas características de personalidade e preferências que coincidiam com aquelas de seu suposto eu anterior. Era como se os aspectos mais fundamentais da identidade fossem mais resistentes ao esquecimento do que os detalhes factuais. O caso começou a revelar também aspectos sobre a natureza da cura emocional através da reencarnação. À medida que Michael processava e expressava as memórias traumáticas do acidente, ele parecia estar resolvendo questões emocionais pendentes de sua suposta vida anterior. Era como se o retorno oferecesse uma oportunidade de completar experiências inacabadas. Particularmente tocante era observar como a relação entre Michael e sua mãe evoluía durante esse processo. O amor que havia existido entre ela e seu antigo namorado parecia ter encontrado uma nova forma de expressão através do vínculo maternal. Era uma transformação do amor romântico em amor filial, uma continuidade emocional que transcendia as limitações da morte. A família começou a encontrar paz com a situação à medida que compreendia que essas memórias não eram algo a ser temido, mas sim um presente, uma oportunidade de reconexão e cura. Michael não era apenas seu filho, mas também um elo com um passado que havia sido perdido prematuramente. Dr. Stevenson concluiu que o caso de Michael Wright representava um exemplo notável de como a reencarnação poderia servir como um mecanismo de cura emocional e resolução de questões pendentes. O retorno da consciência em um novo corpo oferecia não apenas uma segunda chance de vida, mas também uma oportunidade de reparar relacionamentos e completar experiências interrompidas. À medida que a investigação se aproximava de sua conclusão,
Ficava claro que este caso havia fornecido insights valiosos sobre a natureza da consciência, da memória e da continuidade da identidade além da morte física. Os anos finais da investigação do Dr. Stevenson sobre o caso de Michael Wright trouxeram reflexões profundas sobre as implicações mais amplas deste fenômeno extraordinário. O que havia começado como uma curiosidade científica se transformou em uma jornada comovente de descoberta sobre a natureza da consciência humana e a possibilidade de continuidade além da morte física. Michael, agora com 6 anos, havia se tornado uma criança normal em todos os aspectos. As memórias de sua suposta vida anterior haviam se desvanecido quase completamente, deixando apenas traços sutis em sua personalidade e preferências. Era como se aquele capítulo extraordinário de sua vida tivesse chegado ao fim natural, cumprindo seu propósito misterioso. A transformação foi completa, mas gentil. Michael não sofreu trauma psicológico pela perda dessas memórias. Ao contrário, ele parecia ter encontrado paz e equilíbrio em sua identidade atual. Era como se a missão de reconexão com sua mãe tivesse sido cumprida, permitindo que ele se concentrasse completamente em sua nova existência. Dr. Stevenson refletia sobre como este caso havia desafiado muitas de suas próprias percepções sobre reencarnação. A proximidade familiar entre as duas vidas criava uma dinâmica única que raramente havia observado em seus outros estudos. Era um exemplo de como o amor poderia transcender até mesmo a morte, encontrando novas formas de expressão através de diferentes relacionamentos. A mãe de Michael havia passado por sua própria jornada de cura durante esse processo. O que inicialmente havia sido uma experiência perturbadora se transformou em uma fonte de consolação e fechamento. Ela havia tido a oportunidade única de se despedir adequadamente de um amor perdido e, ao mesmo tempo, de celebrar o retorno desse amor em uma nova forma. O caso oferecia insights fascinantes sobre a natureza do tempo e da memória na perspectiva da consciência humana. As experiências de Michael sugeriam que a morte poderia não ser um fim absoluto, mas sim uma transição para um estado diferente de existência, do qual o retorno seria possível sob certas circunstâncias especiais. Para a comunidade científica, o trabalho do Dr. Stevenson, com casos como o de Michael Wright, representava uma ponte entre o empírico e o transcendental. Seus métodos rigorosos de investigação ofereciam uma abordagem respeitável para estudar fenômenos que tradicionalmente eram relegados ao domínio da fé ou da especulação. O estudo de casos de reencarnação, escreveu o Dr. Stevenson em suas anotações sobre Michael, nos oferece uma janela única para compreender aspectos da consciência humana que a ciência convencional ainda não consegue explicar completamente. Quando questionado anos mais tarde sobre o caso, ele acrescentou: Michael Wright nos ensinou que algumas conexões humanas são tão profundas que transcendem as limitações aparentes da morte física. Sua história é um testemunho da persistência do amor e da possibilidade de cura através de experiências que desafiam nossa compreensão atual da realidade. Esta história nos convida a refletir sobre as possibilidades que existem além dos limites de nossa compreensão atual. Casos como o de Michael Wright nos lembram que a vida pode reservar surpresas que desafiam nossas concepções mais fundamentais sobre realidade, identidade e a natureza da própria existência. Que lições podemos extrair desta experiência extraordinária? Talvez a mais importante seja que o amor verdadeiro encontra sempre uma forma de se manifestar, transcendendo até mesmo os limites aparentemente intransponíveis da morte. No canal Círculo das Vidas, continuamos explorando esses mistérios fascinantes que nos conectam aos aspectos mais profundos da experiência humana.